Existem dois paradigmas fundamentais para o fim do mundo. No primeiro, o universo acaba em fogo. Essa é a teoria cristã do Armagedon. Fogo, enxofre e a segunda vinda. Mas os nórdicos também tinham suas lendas. Existe a lenda de Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, em que haverá uma tempestade de neve monstruosa que englobará todo o universo. Haverá uma batalha no céu e até mesmo Odin, Thor e todos os grandes deuses morrerão lentamente. Todos nós morreremos em um enorme congelamento, em que até os próprios deuses serão congelados. O Big Crunch se encaixa na visão cristã do fim dos tempos. Mas a ciência também tem outra teoria de que tudo terminará em gelo. Em última análise, a questão maior é se a dinâmica da expansão do universo pode suportar a tremenda atração da gravidade. Imagine que o momento do contato entre o taco e a bola é a primeira explosão do Big Bang. Tudo é jogado para fora. A questão é se o universo voltará para dentro de si ou se continuará a se expandir. Essas duas possibilidades são muito semelhantes ao que acontece quando se lança uma bola no ar. Eu a jogo, e se a gravidade for suficientemente forte em comparação à energia do lançamento inicial, ela a puxará para baixo. É como o universo se expandindo por um tempo e depois voltando a se contrair. Mas o Big Crunch não é necessariamente o fim de tudo. Se o universo entrar em colapso, o que pode acontecer posteriormente é outro Big Bang, outra expansão equivalente. E ele pode voltar a se expandir por um tempo e depois se contrair. Podemos acreditar na possibilidade de um universo cíclico que se expande e se contrai. Cada rebatida é um Big Bang. Mas e se não houver gravidade suficiente para refrear o universo? Ele pode se lançar com muita energia e escapar completamente. Não haveria massa suficiente no universo para obrigá-lo a se contrair e ele continuaria a se expandir. Acreditava-se que, com o tempo, a expansão desaceleraria. Mas observações científicas revelaram algo completamente diferente. Ela está cada vez mais rápida. O universo parece estar fora de controle. Essa expansão está acelerando, está ficando mais forte. Estamos passando por uma expansão inflacionária. Portanto, agora sabemos que o universo está se expandindo com uma aceleração que está além do que esperávamos da explosão inicial. A bola não só escaparia, como haveria um pequeno propulsor nela que a afastaria cada vez mais da Terra. Essa é uma possibilidade, de certa forma, inesperada. O volume de espaço no universo parece destinado a aumentar indefinidamente. O que isso significa é que as galáxias distantes se afastarão de nós e depois se tornarão invisíveis porque estarão longe demais para serem vistas. Se não puderem ver as galáxias se afastando uma das outras, as civilizações perderão o sentido da história e nunca saberão que houve um Big Bang. E nós pensaremos que a única estrutura dentro do universo é a Via Láctea e que o resto do universo é vazio, desprovido de estrelas. Outra teoria científica propõe que a expansão é ainda mais rápida. Se isso acontecer, nosso cosmos terá um final violento. Imaginemos que a quantidade de energia repulsiva aumente com o tempo por unidade de volume. De galáxias seriam desfeitos, fazendo com que as galáxias se dispersassem, que as estrelas se distanciassem e não ficassem mais unidas pela gravidade. Depois, sistemas planetários, como o nosso sistema solar, seriam desfeitos, fazendo com que os planetas fossem destruídos, assim como os seres humanos e os próprios átomos de que somos feitos. Isso se chama a Grande Ruptura, e é uma possibilidade assustadora. Mas não se preocupem.
A maioria não acredita que acontecerá. Mesmo que a taxa de expansão não chegue a este extremo, o futuro do nosso universo não é promissor. A temperatura diminuirá e ficará cada vez mais frio e mais escuro, porque a fraca luz emitida pelas estrelas terá de atender a um volume cada vez maior. Então, o universo ficará muito frio e muito escuro. Será um lugar bastante sombrio. Nós acreditamos que o universo acabará em gelo em vez de fogo. O universo morrerá em um grande congelamento, como as lendas nórdicas profetizam, e não no Armagedon do Big Crunch. Se o universo prosseguir em seu curso atual, estamos destinados a uma era do gelo cósmica em que a própria luz solar será extinta. No ano 100 trilhões AD, os últimos sobreviventes da civilização humana podem ser obrigados a viver aqui, neste canto escuro e distante da nossa galáxia. Eles ficarão em torno da última estrela a brilhar no céu e que, infelizmente, também morrerá em breve. Nossa Via Láctea, que é chamada assim por causa de sua faixa de estrelas cintilantes, ficará irreconhecível. O espetáculo brilhante das estrelas dará lugar a luzes fracas vindas de restos estelares. O que aconteceu com todas as estrelas? Como chegamos a esse triste cenário? A ciência acredita que nosso universo se resfria à medida que se expande e envelhece. Inevitavelmente, o futuro ficará cada vez mais hostil para a vida como a conhecemos. Estamos nos aproximando do momento em que o próprio universo congelará junto com toda forma de vida. E isso é fato. Quando os cientistas estudam a evolução do universo, alguns afirmam que isso é loucura, que mal podemos prever as manchetes de amanhã, muito menos pressupor o que irá acontecer daqui a bilhões e bilhões de anos. Como faríamos isso? Entre as ferramentas disponíveis para que os cientistas entendam o futuro, estão as leis da termodinâmica. A primeira lei é o princípio da conservação de energia e massa. Em outras palavras, não se pode tirar algo do nada. Não existe nada de graça. Então, já sabemos que a quantidade total de matéria e energia em um sistema não pode ser criada nem destruída. A matéria e a energia podem mudar de formas e podem se transformar uma na outra, mas o total permanece o mesmo. Aqui, por exemplo, neste jornal enrolado, existe uma grande quantidade de energia armazenada nas ligações químicas do papel, mas se eu incendiar o jornal, posso ativar essas ligações e também posso quebrá-las, liberando energia, sob a forma de luz e sob a forma de calor, que podemos ver e sentir. O total de energia ainda continua o mesmo, mas agora está sendo dissipado pelo espaço. E muitas partículas se desprendem, e fumaça é liberada. Mas se eu somasse a fumaça, as partículas em suspensão e toda a energia liberada, tudo junto, no total, eu obteria exatamente a mesma quantidade de massa e energia que havia no começo. Elas simplesmente mudaram de forma. Se a soma total de massa e energia permanece constante, isto implica que o universo sempre terá energia e durará para sempre. Mas a segunda lei da termodinâmica acaba com essa ideia. A segunda lei da termodinâmica é a mais curiosa de todas. Ela afirma que a soma total da desordem ou entropia sempre aumenta no universo. Em outras palavras, as coisas enferrujam, se decompõem. Tudo envelhece, se desintegra e apodrece. Em certo sentido, a segunda lei é uma ordem de execução. O extermínio do universo. A segunda lei diz que tudo deve acabar. A fonte de energia constante no universo inevitavelmente se tornará mais dispersa, caótica e inutilizável. Toda estrela que brilha no céu terá de enfrentar seu destino um dia,
assim como esses pedaços de carvão. Este pedacinho de carvão é combustível. Há muita energia concentrada neste pequeno pedaço aqui. A energia deixa de ser ligações químicas aqui no carvão e se transforma em calor e luz. A estrela faz algo semelhante. Ela não queima no sentido químico, mas queima no sentido nuclear. Os núcleos dos átomos são obrigados a se fundir, criando dessa maneira novos núcleos. No processo, parte da matéria, parte da massa, é transformada na energia irradiada que vemos e sentimos. E o mesmo processo está acontecendo em todas as estrelas ativas do universo. Agora, à medida que o carvão queima, o combustível é consumido e podemos ver isso. Ele está ficando com uma cor acinzentada, está virando cinza. De modo semelhante, as estrelas consomem seu combustível. Elas fundem hidrogênio em hélio e, com o tempo, há menos hidrogênio para fundir. E as cinzas têm menos teor energético, portanto, são mais difíceis de queimar ou liberam menos energia durante o processo de combustão. E o mesmo acontece com o nosso Sol. À medida que ele envelhece, ele se infla e se aquece. A Terra vai queimar. Os oceanos vão ferver e as plantas e animais vão morrer. As pedras vão evaporar porque o Sol estará produzindo muita luz e muita energia. Será uma morte, bem horrível para a Terra. Em todo o universo, estrelas enfrentarão os mesmos desafios que o nosso Sol. Ficarão sem combustível, inchadas e causarão problemas para os planetas em sua órbita. Então, não é difícil imaginar que existem muitos lugares onde a vida evoluiu e floresceu, e que agora serão extintos. Assim como as estrelas sofrem os efeitos da entropia, o mesmo acontece com o resto do universo. As estrelas aumentam naturalmente a entropia do universo ao emitir luz e calor, assim como esta fogueira de carvão aumenta naturalmente a entropia do universo. Agora estamos em um período constante no universo em que as estrelas nascem, vivem e morrem, deixando parte do gás para a próxima geração. Então temos uma nova geração de estrelas. Mas a taxa de formação de estrelas diminui gradualmente com o tempo. E à medida que as estrelas consomem seu combustível e queimam, não há muitas estrelas sendo formadas para substituí-las. Quando acabar o gás para se criar novas estrelas, significará que para cada estrela morta não haverá uma nova para substituí-la. Será uma situação terrível quando isso acontecer. Então, as galáxias, as constelações gigantes diminuirão progressivamente com o tempo. E quando o universo tiver em torno de 100 trilhões de anos, não haverá mais estrelas brilhando. O universo será um lugar muito frio e muito escuro. Toda a vida que depende do Sol será extinta à medida que o universo envelhecer e houver menos fontes de energia de vida de uma estrela principal. Podemos imaginar que as estrelas com maior massa, portanto, com mais combustível, durarão mais tempo. Na realidade, quanto mais combustível uma estrela possui, mais rápido ela se queima através dele. O último raio de sol do universo virá de estrelas conhecidas como anãs vermelhas. Essas mini-estrelas, 10 vezes menores que nosso Sol, queimam milhares de graus a menos. As anãs vermelhas controlam melhor o seu consumo de combustível, portanto, apesar de terem menos combustível, elas duram muito mais do que o nosso Sol irá durar. Uma anã vermelha comum pode viver 14 trilhões de anos. Isso é 1000 vezes mais do que a idade atual do nosso universo. Mas no final, até mesmo esses sóis, em miniatura, começarão a se extinguir. Quando a Via Láctea tiver dezenas de trilhões de anos,
e houver apenas algumas anãs vermelhas, imaginamos que as civilizações sobreviventes perceberão que o fim está próximo e aí começarão a se aproximar dessas poucas fontes de energia para tentar resistir. As anãs vermelhas podem ser um oásis de vida no grande e inóspito deserto do universo. Mas para um planeta receber de uma anã vermelha a mesma energia e calor que a Terra recebe do Sol, ele precisaria de uma órbita tão próxima que um ano inteiro duraria apenas 6 dias terrestres. O céu seria avermelhado e não azulado como o nosso céu aqui na Terra. A anã vermelha emite tão pouca luz azul que não haveria o lindo céu azul que nós temos aqui. No entanto, nada no universo seria tão quente ou brilhante. Chegará um momento em nossa galáxia que haverá poucas anãs vermelhas brilhando. Talvez 3, depois 2, depois 1. Todas irão se apagando. E quando houver só uma anã vermelha, se eu estiver no planeta que gira em torno dela, eu vou pensar que o universo é um lugar muito solitário e que um futuro deprimente espera por todos nós. O que acontecerá quando a última anã vermelha se extinguir? A vida na Terra no século XXI se passa dentro de um universo que existe há cerca de 14 bilhões de anos, desde a centelha do Big Bang. Mas isso é pouco tempo no grande esquema do cosmos. Se o universo for comparado à vida humana, ainda estamos na infância do universo. Entender o tempo que já passou e o que ainda está por vir pode ser assustador. Para termos uma perspectiva do vasto calendário do universo, vamos comprimir os 14 bilhões de anos de história do universo em um calendário normal, de um ano. Nós o chamaremos de calendário cósmico. O Big Bang aconteceu na virada do Ano Novo, no dia 1º de janeiro. Nessa escala, a Via Láctea se formou perto do final de janeiro. E nosso sistema solar se formou no início de agosto, faltando 1/3 para o fim do ano. A vida surgiu em meados de agosto. Mas os seres humanos demoraram um pouco mais. Eles surgiram aproximadamente no dia 31 de dezembro. Também podemos olhar o futuro nesse calendário cósmico. Perto do final de janeiro do ano seguinte, a Terra se tornará bem inóspita. Em maio, nosso Sol terá morrido. Mas as estrelas de pouca massa viverão muito mais tempo, até 10.000 anos desses nossos calendários cósmicos. Levará 10.000 vezes mais do que toda a história do universo para que as estrelas anãs vermelhas morram. Mas depois, o que acontecerá? Quando nós falamos do futuro muito distante, falamos de um grande período de tempo imenso, quadrilhões de anos, septilhões de anos, e é um número tão enorme que nós precisamos desenvolver um conceito para lidar com ele. Então surgiu a ideia de décadas cosmológicas. Cada década cosmológica é 10 vezes mais longa do que todo o tempo que já se passou antes do início dessa década. E podemos pensar nisso como se fosse uma escada. Não uma escada comum como esta, mas uma em que cada degrau seja 10 vezes maior do que o anterior. Então podemos imaginar esta escada subindo e subindo para décadas cosmológicas cada vez mais altas. Agora, nós estamos vivendo na 10ª década cosmológica. Nesta escala, a 10ª década cosmológica é 10 vezes maior do que as 9 décadas anteriores juntas, que se passaram desde o Big Bang. O que distingue a 10ª década cosmológica
é o fato de que as estrelas estão brilhando no céu noturno e os planetas estão começando a desenvolver vida e inteligência em suas superfícies. Outra característica marcante da 10ª década cosmológica é o início da aceleração da expansão do universo. À medida que nossa década cosmológica prossegue, outras galáxias começam a desaparecer e as estrelas começam a morrer sem serem substituídas. Então, no final desta era, sempre haverá 50 estrelas brilhando na galáxia, a qualquer momento. E esse será o último suspiro do tipo de mundo, de planetas, de ambientes que nos são familiares. Avançamos através das sucessivas décadas cosmológicas, e quando a última estrela morrer, entraremos em uma nova era alienígena. Aqui em cima, na 20ª ou 30ª década cosmológica, se nós olharmos para o céu noturno, ele estará completamente preto. Mas se conseguíssemos olhar na luz, que seria vermelha demais para que o olho humano enxergasse, veríamos um céu lotado de estrelas mortas. Esta é a Era Degenerada. Na Era Degenerada, as estrelas mortas cairiam em buracos negros. Mas os restos das estrelas brilhantes estariam pontuando a escuridão total do espaço com sua parca energia. Essas cinzas são chamadas de anã branca, o que é bem estranho, porque é algo com metade da massa do nosso Sol, cerca de 160 mil vezes a massa da Terra, comprimida em um volume do tamanho da Terra. Portanto, é uma coisa muito densa. São cinzas estranhas, sem dúvida nenhuma. Seria como uma brasa que vai se apagando depois de um incêndio. Não geraria mais energia nova através da fusão nuclear. Mesmo que as brasas de uma anã branca estejam se apagando, ela ainda emite muitos megawatts de potência. Mas são bilhões, trilhões de vezes menos energia do que o Sol produz agora. Essa crise, na Era Degenerada, seria muito mais grave e também muito mais profunda. Ainda assim, a energia proveniente dessas antigas estrelas remanescentes seria ainda maior do que a consumida hoje por toda a civilização humana. Se nós imaginarmos que alguma civilização humana sobreviva até a Era Degenerada, eles poderiam aproveitar a energia emitida pela anã branca. No entanto, os humanos não conseguiriam criar um posto avançado de coleta de energia em sua superfície como as plataformas petrolíferas ancoradas no solo oceânico. A gravidade da superfície é incrivelmente forte. Seríamos esmagados se ficássemos na superfície de uma anã branca. Para sobreviver, as futuras civilizações teriam de implantar uma colônia em sua órbita. Eles provavelmente aproveitariam a energia proveniente da anã branca através de painéis de absorção que ficariam na órbita da anã branca. Assim, a energia irradiada seria captada, armazenada e utilizada. Mas a luz neste futuro ao redor de uma anã branca teria de ser gerada artificialmente. Não haveria estrelas brilhando no céu, nem luar, nem luz solar. Estariam na órbita de uma massa morta, enorme e escura. Infelizmente, essas massas mortas e escuras formarão a maioria das galáxias da Era Degenerada. Na Era Degenerada, haverá cerca de 100 bilhões de estrelas mortas em órbita, criando uma forma elíptica e gigante. Às vezes elas irão interagir uma com a outra, e uma delas talvez até seja lançada para fora da galáxia, fazendo com que a galáxia perca massa. E de certa forma, a galáxia irá evaporar lentamente à medida que as anãs forem lançadas para fora. As anãs brancas e o restante do material galáctico serão presas de buracos negros. Gradualmente, com o passar do tempo, a galáxia terá cada vez menos objetos e grande parte deles estará em buracos negros.
O que não for sugado pelos milhões de buracos negros existentes no universo irá se desintegrar com a idade avançada. Este é mais um exemplo do processo através do qual a soma total da aleatoriedade aumenta no universo. A segunda lei da termodinâmica novamente entra em ação. E todas as estruturas, todas as estrelas irão se evaporar e sumir. Então, na 40ª década cosmológica, os planetas e as estrelas desaparecerão. E a era degenerada, que se estende por um longo período, chegará ao fim. Com o caminho livre, os buracos negros estarão prontos para governar o universo. Este pode ser o futuro desolador do cosmos. Os planetas se desintegrando e restos galácticos se espalhando pelo universo. Até mesmo a luz será uma lembrança grassa e distante. Enquanto avançamos nos vastos períodos de tempo medidos em décadas cosmológicas, os enormes buracos negros serão as únicas características reconhecíveis do nosso antigo céu brilhante. Quando chegarmos à 60ª década cosmológica, se nós olharmos para o céu noturno, veremos que ele é extremamente frio e incrivelmente negro. Haverá apenas fracos estalos de ondas de rádio e radiação gravitacional ecoando através do céu vazio. Será a era do buraco negro. A contínua expansão do universo tem suas consequências. O frio inimaginável suga a energia e restringe o movimento. Até mesmo o tempo parece perder o sentido. Em meados da era do buraco negro, até mesmo a era degenerada parecerá com o período logo após o Big Bang. A vida tem alguma chance neste ambiente? Os seres humanos não existirão, porque os prótons não existirão. Mas é possível imaginar algum tipo de entidade vivendo em um ritmo extremamente lento. Se for suficientemente lenta, talvez uma estranha vida possa surgir. Um pensamento levaria trilhões de anos. Poderia levar 1 trilhão de anos para decidirmos o que almoçar, porque tudo seria muito lento e estaria próximo do zero absoluto. A era do buraco negro pode ser comparada com o crescimento da vegetação. A partir da perspectiva humana, que envolve minutos, horas e dias, a vida da planta pode parecer congelada no tempo. Parece que absolutamente nada está acontecendo. Tudo parece estar completamente parado, estático. Mas se acelerarmos o relógio, veremos a atividade. A planta cresce, suas folhas se movem na direção do sol, ela está permanentemente em movimento, em trabalho. Mas a dimensão de sua existência está em um período de tempo mais longo do que aquele com que estamos acostumados. Na era do buraco negro, a verdadeira ação ocorre quando 2 buracos negros se encontram. Embora seja invisível aos olhos humanos, a colisão entre 2 buracos negros causa um estremecimento no espaço-tempo. Esse evento pode ser imaginado na superfície de águas paradas. Seria como jogar uma pedra enorme em águas calmas, criando uma série de ondulações. Haveria movimento por um curto tempo. Depois, as ondulações se dissipariam e cessariam. E a superfície vítrea retornaria. Mas até para os reis da era do buraco negro, o tempo está acabando. Poderíamos pensar, eles durarão para sempre. Mas nem eles existirão eternamente, pois eles estão se dissipando muito lentamente com o tempo. Os buracos negros no universo atual crescem à medida que englobam a matéria que os cerca.
Mas chegará um momento no futuro distante em que haverá muito pouco material para ser absorvido e a taxa de dissipação será maior que a taxa de consumo de matéria. Portanto, a taxa de dissipação fica cada vez mais rápida à medida que o universo envelhece. Quando os planetas morrem, eles soltam um suspiro. Mas quando um buraco negro desaparece, ele o faz com um estrondo. Isso porque ele se comporta de forma ilógica quando seu combustível acaba. Podem ser seguidas duas estratégias. A primeira é desacelerar e tentar conservar a energia para chegar até o próximo posto de gasolina. Outra estratégia é ficar impaciente e pisar no acelerador para tentar chegar ao posto de gasolina o mais depressa possível, antes que o combustível todo acabe. Os buracos negros estão seguindo a segunda opção. Diferente de um carro, quando um buraco negro finalmente esgota seu combustível, ele explode. No último segundo do buraco negro, quando ele estiver liberando megatoneladas de explosivos ou uma grande variedade de partículas que não eram vistas há muitas décadas cosmológicas, surgem em uma explosão parecida com fogos de artifício, depois que o buraco negro desaparecer. Então, depois de muitos e muitos milhares de anos, os buracos negros finalmente irão se desintegrar. E só sobrará um grande universo quase que totalmente vazio. Em seguida, o universo entrará na Era das Trevas. Bem agora, estamos na 100ª década cosmológica. Estamos no meio da Era das Trevas. E na Era das Trevas, tudo aquilo que nós conhecemos já não existe mais. Há uma expressão que diz até onde os anjos têm medo de ir. É a Era das Trevas. Ninguém quer ir para lá, onde tudo foi destruído. Não somos monumentos à insensatez do homem, mas até os próprios átomos foram extintos. Nem mesmo os buracos negros podem existir na Era das Trevas. O universo continua a se expandir continuamente, mas existem apenas restos de partículas cósmicas. E dessas cinzas podem surgir algo surpreendente. Se no futuro distante o caos impera sobre a ordem, nosso universo incandescente e quente se transformará numa terrível era do gelo cósmica. Mas o universo ainda pode ter potencial, pelo menos de acordo com a teoria quântica, que estuda a física em seu nível mais primordial. Na física quântica, até o vácuo do espaço que nós consideramos vazio e sem nada não é realmente vazio. A física quântica permite que tudo aconteça com alguma probabilidade. Em outras palavras, o universo se arrisca em um jogo de azar. E a teoria quântica tenta explicar o comportamento das partículas em um universo onde tudo é possível. É como se o universo fosse alguém embaralhando ininterruptamente as cartas que contêm os blocos de construção da nossa própria realidade. Quando há muitas partículas em um campo da teoria quântica, o que acontece é que elas se reorganizam continuamente e para nós parece que é apenas um conjunto de flutuações aleatórias. A teoria quântica não pode prever o resultado de uma partícula, mas pode revelar a probabilidade de cada resultado. Se alguma coisa acontecer sempre um número infinito de vezes, mesmo que seja muito improvável, acontecerá novamente. Ao se embaralhar um maço de cartas, o resultado é uma sequência aleatória. Da mesma forma, as partículas que se agitam em nível quântico normalmente não criam nada ordenado. Mas com o tempo, qualquer tipo de flutuação quântica pode ser formada, até aquela que parece ser impossível. Mas se estivermos num universo infinito em que as cartas são embaralhadas indefinidamente, até eventos pouco prováveis podem acontecer em determinado momento.
Uma das improváveis flutuações aleatórias pode mudar o tecido do espaço em si. O espaço vazio é exatamente como a água, pois pode aparecer em diferentes estados. Pode ser quente e em forma de vapor, pode ser sólido como um cubo de gelo, ou pode ser líquido. O espaço que nos rodeia está em um determinado estado físico, mas uma fase de transição pode acontecer se esse estado físico for modificado. Mas o tipo errado de flutuação aleatória pode levar a uma fase de transição devastadora. Isso aconteceria se em algum lugar do espaço houvesse a formação de uma bolha. Essa bolha se espalharia por todo o espaço à sua volta, assim como esta tinta se propaga através da taça. Assim como a tinta altera a natureza da água, uma fase de transição poderia transformar a natureza do cosmos. As leis da física seriam diferentes como consequência dessa bolha. A massa de várias partículas mudaria, a carga dessas partículas mudaria. A química, como a conhecemos, seria completamente diferente após essa fase de transição. O que isso significa é que, de repente, haveria novas formas de organizar as partículas que nos formam. Seria como se tudo no universo virasse uma bomba atômica. Tudo seria reorganizado e liberaria energia. Literalmente, todas as partículas, átomos e estruturas do universo iriam explodir. Portanto, nenhuma estrutura complicada sobreviveria a este tipo de transição. Tudo viraria uma bagunça. Seria apenas um gás de partículas se colidindo aleatoriamente. Mas uma flutuação quântica aleatória também pode lançar uma bolha de esperança. Alguns físicos teóricos sugerem que algumas dessas flutuações quânticas podem dar origem a espaços quase que totalmente isolados, a dimensões que se ramificaram do nosso universo, criando assim outros universos. É possível que uma flutuação aleatória tenha provocado o Big Bang que deu origem ao nosso próprio universo. Podemos imaginar que um universo como o nosso, mesmo que esteja a 10 bilhões de anos-luz, seja na verdade um bebê universo que surgiu ao se separar de um universo bem maior. Podemos imaginar o nascimento de um bebê universo com essa garrafa, que representa um universo velho, caótico e moribundo. Minha respiração é uma flutuação quântica que cria novos universos que se parecem com bolhas. Olha só isso, vem aqui, senta aqui do meu lado. Cada uma dessas bolhas é um universo próprio. Há a possibilidade de que existam outros universos por aí, talvez até mesmo frutos do nosso. E eles podem ter seu próprio destino, a expansão eterna ou o colapso final. Se existem outros universos, talvez as civilizações futuras não enfrentem uma pena de morte irrevogável. Diríamos que daqui a quatrilhões de anos, quando o universo ficar muito frio e estiver bem próximo da morte, os seres inteligentes serão tão poderosos que poderão tentar armazenar energia suficiente em um ponto para abrir bolhas, portais, para outro universo que seja bem mais quente e onde possam recomeçar tudo de novo. Independente de nossos descendentes possuírem ou não uma tecnologia para sair deste universo, não há como negar o fato de que, assim como tudo, ele chegará ao fim. Enquanto a ciência se pergunta como o universo irá morrer, a humanidade deve fazer o mesmo, se perguntando como ele irá sobreviver. Nossas vidas são importantes. Eu sou importante, você é importante, nossos entes queridos e amigos são importantes e nós temos que aproveitar ao máximo nossa existência durante esse momento fugaz. Esta é a nossa vida e devemos dar nosso melhor, independentemente do destino do universo.